A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos. Aqui quem vos fala é o pastor João Evangelista Júnior e hoje nós estaremos vendo mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Lição esta que faz parte desta revista, a revista do nosso trimestre, que tem por título O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E estaremos estudando a lição de número 3, que tem por título O Batismo no Espírito Santo. Portanto, essa lição vai estar tratando de uma das doutrinas que fazem parte da nossa identidade pentecostal. Nós, pentecostais, somos conhecidos por defendermos esta doutrina, a doutrina do batismo no Espírito Santo. Portanto, pedimos a sua atenção para que você cada vez mais saiba sobre esta doutrina, defenda esta doutrina e conheça cada vez mais isso que nós cremos que é não só uma doutrina teórica, mas também é uma experiência para todos nós que somos cristãos. Bem, esta lição é para o dia 17 de janeiro de 2021 e ela tem por texto áureo o texto de Atos, capítulo 1, versículo 5, que diz o seguinte: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo, não muito depois destes dias. A verdade prática da lição é a seguinte: ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. E para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 13, e diz o seguinte: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Bem, quando falamos do batismo no Espírito Santo, como já dissemos, é uma doutrina que faz o diferencial na nossa perspectiva pentecostal. Porque, afinal de contas, nós pentecostais cremos não só na operação do Espírito Santo numa perspectiva de salvação ou soteriológica, mas nós cremos também na atuação do Espírito Santo numa perspectiva pelo que nós denominamos como carismática ou de serviço, ministério, de capacitação sobrenatural. E o batismo com o Espírito Santo, portanto, para nós pentecostais,
é uma marca dessa capacitação carismática, dessa capacitação sobrenatural do Espírito Santo. E por isso nós pentecostais vemos ali no dia de Pentecostes um fenômeno que é importantíssimo para todos nós. Dessa maneira, o pastor Ezequias Soares, ele abre a lição com o primeiro ponto para explicar para nós o que significa o batismo no Espírito Santo, na defesa do que nós pentecostais entendemos do que é o batismo no Espírito Santo. Diferente de tradicionais que acreditam que o batismo no Espírito Santo é meramente a regeneração, nós pentecostais cremos a partir do fenômeno do dia de Pentecostes que, na verdade, o batismo no Espírito Santo não é a regeneração, não faz parte da Ordo Salutis, do processo de salvação, mas é uma capacitação sobrenatural distinta da salvação, diferente da salvação, apesar de ser um instrumento para que outras vidas possam ser salvas. Afinal de contas, nós cremos que o Espírito Santo está nos capacitando para que nós possamos exercer o nosso ministério de evangelização, o nosso ministério de defesa da fé, o nosso ministério de pregação do Evangelho. Bem, no primeiro subponto, do primeiro ponto da lição, é dito o seguinte: o fenômeno do dia de Pentecostes. Aqui, nesse subponto, o autor, o pastor Ezequias Soares, vai deixar claro para todos nós que nós cremos que a linguagem de Lucas, ao expressar, ao explicar, ao apresentar o dia de Pentecostes, como também as outras experiências que são apresentadas no livro de Atos dos Apóstolos, Lucas ali, ele segue uma visão teológica distinta da de Paulo. Quando fala, por exemplo, do termo cheio do Espírito Santo, ele está atrelando esse termo cheio do Espírito Santo a uma vida processual de salvação. Por exemplo, quando ele diz isso em Efésios, capítulo 5, versículo 17 em diante, ele vem falando ali do ser cheio do Espírito, ou seja, não se embriagar com vinho, mas ser cheio do Espírito. Esse ser cheio do Espírito, na perspectiva e na linguagem paulina ali, no sentido que Paulo fala, que o contexto nos deixa claro, Paulo está falando de santificação. Já aqui, no texto bíblico, apresentado tanto no dia de Pentecostes, e você vê isso claramente em Atos, capítulo 2, versículo 4, que vai falar de uma ação imediata e sobrenatural do Espírito Santo, porque os discípulos estavam ali reunidos naquele local, no cenáculo, que era uma espécie de refeitório, eram 9 da manhã, provavelmente eles estavam ali no desjejum, eles estavam com certeza comendo, e de repente veio aquele som de um vento veemente e impetuoso, e ali naquele instante eles receberam aquelas línguas como que repartidas de fogo em suas cabeças, e eles começaram a falar em outras línguas, e o texto é enfático de dizer que naquele momento eles foram cheios do Espírito Santo, nos deixa claro que ali não está falando de um processo de santificação, mas de um ato imediato e sobrenatural do Espírito Santo. E você vai ver essa ideia do ser cheio do Espírito Santo se repetindo várias vezes no livro de Atos dos Apóstolos. Você vai ver isso claramente lá em Atos capítulo 10, versículo 45 a 47, ou também em Atos capítulo 11, versículo 15 a 17. Você vai ver esse momento em que os servos de Deus ali, como Cornélio, que é os 2 versículos vai falar de Cornélio, quando o Espírito Santo desce sobre a família deles, sobre Cornélio e a família dele, e eles são cheios do Espírito Santo. Você vai ver em Atos 8 também, quando aqueles samaritanos que tinham sido alvos ali da pregação de Filipe e que tinham inclusive se convertido, mas com a ida ali de Pedro e de João, eles são batizados no Espírito Santo, eles são cheios do Espírito Santo. Logo, o ser cheio ali em Atos dos Apóstolos não está falando desse processo de santificação.
mas estamos falando sim dessa perspectiva que nós estamos falando, de uma capacitação sobrenatural. Logo, o texto bíblico é enfático dessa ideia de ser cheio do Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, por exemplo, portanto, para nós é uma amostra desse poder, desse diferencial, dessa ação sobrenatural do Espírito Santo, que é distinta da salvação, porque o texto bíblico nos mostra os discípulos que já eram convertidos, que já seguiam o Senhor Jesus, que já tinham feito milagres e prodígios em nome do Senhor. Mas naquele dia é que eles foram revestidos de poder. Então, o batismo no Espírito Santo dá-nos uma ideia de uma experiência pós-conversão, de uma experiência que pode acontecer no momento em que somos convertidos, que fomos regenerados, mas pode acontecer também pós a conversão e a regeneração, porque ela é uma experiência distinta. Nós cremos que está relacionada a essa área de serviço, de capacitação sobrenatural. Agora, é interessante no dia de Pentecostes, porque diferente das outras experiências que são apresentadas no livro de Atos, no dia de Pentecostes, os discípulos, além de falarem em línguas, de serem cheios do Espírito, acontecem dois outros fenômenos, que é o som de um vento veemente e impetuoso e aquelas línguas repartidas de fogo. Esses fenômenos não se repetem posteriormente, mas eles estão ali trazendo para nós um sinal de que o Espírito Santo estava sendo derramado sobre toda a carne, assim como Pedro, ele vai explicar lá no texto posteriormente, lá no capítulo 2, versículo 16 em diante, que ele vai estar falando desse derramamento do Espírito, que é o cumprimento da profecia de Joel, lá em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. Então, o texto bíblico, quando mostra Pedro explicando, está mostrando para nós que esse fenômeno ali é um fenômeno de diferencial. O dia de Pentecostes ali inaugura uma nova era, no sentido de ação sobrenatural do Espírito Santo. Porque enquanto que no Antigo Testamento o Espírito Santo derramava do seu poder de capacitação sobrenatural, ou essa ação carismática, como nós já denominamos aqui, em porções, em tempos de forma esporádica, em tempos, e há pessoas selecionadas, agora o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre todos aqueles que creem. E você vai ver Pedro explicando isso melhor ainda, lá em Atos capítulo 2, versículo 39, que essa operação de derramamento do Espírito é de forma contínua, não é apenas para os discípulos ali daquela primeira geração, mas é para todos os crentes, a todos quantos o nosso Senhor chamar. O segundo subtópico aqui dessa lição, explicando ainda o primeiro ponto que fala sobre o significado do batismo com o Espírito Santo, vai falar dessa distinção de bênçãos, como nós já estávamos explicando. O batismo com o Espírito Santo, nós pentecostais, cremos que ele é uma segunda bênção. Nós dizemos que a primeira bênção em nossas vidas foi a salvação, foi a regeneração. A segunda bênção em nossas vidas, ela é sim, com certeza, nós cremos que é uma capacitação sobrenatural para o ministério. Enquanto que a primeira bênção é uma bênção do Espírito Santo de Deus atuando em nós, nós cremos que a segunda bênção é o Espírito Santo de Deus atuando através de nós. Porque nós cremos que o batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder para que nós possamos atuar no serviço do Senhor. De forma sobrenatural, é uma capacitação de forma sobrenatural para que nós possamos exercer o ministério que é dado pelo Senhor Jesus para as nossas vidas. E é interessante ainda que nós dizemos que o batismo com o Espírito Santo, ele é revestimento de poder, mas ele não é o revestimento de poder, ele é um revestimento de poder. Por quê? Porque ele não é o único revestimento de poder em nossas vidas. Nós cremos
que, na verdade, existe uma série, uma cadeia de revestimentos de poder em nossa vida. O crente que foi batizado com o Espírito Santo, ele vai ser renovado posteriormente. Nós, pentecostais, usamos até esse termo, renovado, que é mais um revestimento de poder. Ou quando ele é usado em um dom sobrenatural, um dom de manifestação sobrenatural, que é mais um revestimento de poder na vida desse crente, dessa pessoa. Por isso, nós cremos que o batismo com o Espírito Santo, ele não é o revestimento de poder, mas ele é um revestimento de poder. Porém, ele é singular. Por que o batismo com o Espírito Santo ele é singular? Porque ele é o primeiro revestimento de poder. Ele é distinto por isso, porque ele é o primeiro. Ele desencadeia essa série de revestimentos de poder em nossa vida. Por isso que o crente, mais do que nunca, nós pentecostais, devemos procurar o quanto antes buscarmos ser batizados com o Espírito Santo. O quanto antes buscarmos esse primeiro revestimento de poder para que nós possamos ter essa experiência de maior sensibilidade com o Espírito Santo de Deus. E nisso o nosso conceito teológico que é apresentado na revista vai falar justamente disso, que o batismo no Espírito Santo ele gera em nós consequências que são notórias, que são visíveis, porque é uma preparação, uma capacitação sobrenatural para o ministério. Uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela com certeza, ela ganha uma sensibilidade maior para as questões espirituais. Ela se torna muito mais motivada pelo Espírito Santo para evangelizar, para falar do evangelho para outras pessoas. Ela se torna uma pessoa mais motivada para uma vida de oração, porque com certeza o Espírito Santo de Deus vai começar a mover, a mexer muito mais com essa pessoa, porque ela tem essa sensibilidade maior. Ela foi revestida de poder. O segundo tópico da lição vai falar, portanto, do propósito do batismo no Espírito Santo. E como nós falamos, a primeira finalidade desse batismo no Espírito Santo é de proporcionar para nós esse desejo de um serviço mais eficaz para Deus, como nós já estávamos explicando. Ora, a pessoa que ela é batizada no Espírito Santo, ela é motivada a trabalhar muito mais para Deus. Por isso que a Bíblia chega a falar, e nós pentecostais, usando a linguagem lucana, teológica lucana, nós vemos ali o termo dom do Espírito sendo aplicado ali em Atos dos Apóstolos. Quando se fala dom do Espírito, como em Atos 2:38, como em Atos 11:15, como nós vemos em Atos 10:45, o termo dom do Espírito ali não está falando da salvação. Está falando, sim, dessa ação do Espírito Santo sobre nós. Por isso que Lucas usa uma linguagem de profetismo até, uma linguagem parecida com a linguagem profética veterotestamentária. Você vai ver várias vezes Lucas dizendo que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, que o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas que foram alvos do poder do Espírito Santo. Então, você vai ver várias vezes, é uma linguagem parecida com a linguagem dos profetas do Antigo Testamento, mostrando ali que não está entrelaçado, portanto, com a primeira bênção. O texto, quando fala de dom do Espírito, não está falando aqui da regeneração, como nós vamos ver sobre essa questão do dom do Espírito ligado à regeneração por meio de Paulo. Mas Lucas utiliza o dom do Espírito em outro sentido. Enquanto que Paulo vai falar do Espírito Santo ligado ao processo de salvação, como você vê em Romanos, você vê em Gálatas, você vê em Efésios, Lucas, ele fala do dom do Espírito Santo nessa capacitação sobrenatural para nós sermos testemunhas de Cristo. Então você vai ver isso várias e várias vezes, inclusive na pregação do apóstolo Pedro. Isso é notório no texto bíblico em Atos dos Apóstolos. Por isso, nós fazemos essa distinção de sentido que há, mesmo que seja o mesmo termo. Então, a finalidade é para que nós sejamos revestidos do Espírito Santo, o batismo é para isso, para que nós possamos
exercer o nosso ministério, essa capacitação sobrenatural. Por isso que o termo batismo, ele significa isso mesmo, imersão, mergulhar. E como é dito pelas Escrituras, nós, através do Senhor Jesus, o Senhor Jesus, como é dito lá em Mateus capítulo 3, verso 11 em diante, é dito justamente isso, que o Senhor Jesus, Ele é quem batiza no Espírito Santo. Ele é quem nos mergulha no Espírito Santo. Nós somos imergidos, mergulhados na pessoa do Espírito Santo. Por isso dá-se a ideia de revestimento de poder. Enquanto que na salvação o Espírito Santo habita em nós, agora no batismo no Espírito Santo nós somos mergulhados no Espírito Santo para agirmos de forma sobrenatural, para sermos revestidos de poder para esse trabalho que é tão importante, que é o trabalho da pregação do Evangelho, que é o trabalho da oração, que é essa vida de uma maior sensibilidade espiritual. Agora, algo interessante que eu quero pontuar aqui é a distinção que há, e é motivo de debate, sobre o texto que é apresentado em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 e 13. Muitos chegam a dizer, por exemplo, utilizando aquele texto, que Paulo deixa claro que o batismo no Espírito Santo é a regeneração. Porém, quando naquele texto se fala de sermos batizados em um Espírito, Paulo, portanto, ele utiliza um termo ali no grego que boa parte de traduções tem traduzido não sermos batizados no ou com o Espírito Santo, mas sermos batizados pelo Espírito Santo. Porque o texto ali está se falando da ação do Espírito Santo em nos mergulhar na igreja. Enquanto que o batismo com o Espírito Santo é o Senhor Jesus que nos mergulha no Espírito Santo, aquele texto de 1 Coríntios vai falar que, na verdade, é o Espírito Santo que nos mergulha na igreja. Está se mencionando, na verdade, ali o que nós denominamos como união mística. Ou seja, o Espírito Santo está nos unindo ao Senhor Jesus, ao seu corpo, que é a igreja. Essa união mística. Isso dali, sim, Paulo está falando da salvação. Mas quando nós vemos aqui o ensino de Lucas, não está se entrelaçando à salvação. Está se falando realmente de um revestimento de poder para que nós sejamos capacitados de forma sobrenatural para atuarmos nos ministérios que Deus quer nos usar. Então é nesse sentido. Então há uma distinção, por isso que nós pentecostais acreditamos numa distinção no batismo pelo Espírito e no batismo com ou no Espírito. Enquanto que o primeiro que eu mencionei aqui, o pelo Espírito, está relacionado à salvação, o segundo aqui, que o Lucas apresenta de forma detalhada, está falando desse revestimento de poder para uma operação, para uma obra carismática. É uma operação carismática do Espírito Santo em nossa vida, para o serviço ministerial, para essa ação de ministérios e dons. Bem, por fim, a nossa lição, ela vai enfatizar, no terceiro tópico, o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Nós pentecostais cremos que o primeiro sinal de que a pessoa foi batizada no Espírito Santo, através dos textos que são apresentados, como Atos 2, Atos 8, Atos 10 e Atos 11 e Atos 19. Através desses textos, nós utilizamos por base para enfatizarmos que o primeiro sinal de que uma pessoa foi realmente batizada no Espírito Santo são as línguas estranhas. Porque, inclusive no dia de Pentecostes, quando os discípulos estão ali e eles são cheios do Espírito Santo, você vê eles falando em línguas totalmente estranhas. O termo grego é heteros glossais lalem, que significa isso, línguas totalmente desconhecidas, totalmente estranhas. E eles ali, eles falaram nessas outras línguas. E é interessante, muitos chegam a dizer, não, eles falaram línguas humanas,
Não foi isso que aconteceu. Eles não falaram línguas, por exemplo, Pedro não falou em árabe. O que aconteceu ali foram 2 milagres no dia de Pentecostes. Isso o texto é claro, porque você presta atenção. Os discípulos falaram nessas línguas estranhas e as pessoas que estavam ali, cada uma delas, é assim que o texto diz, ouviram eles falarem em sua língua nativa, em sua língua materna. Ora, é como se, por exemplo, estivesse ali um árabe e ele ouvisse Pedro e João falando em árabe. É como se ali estivesse uma pessoa de Roma e ouvissem ali Pedro e João falando em latim. É como se eu tivesse ali uma pessoa de Creta e essa pessoa ouvisse cada um dos discípulos ali falando na sua língua nativa. Isso deixa claro para nós ali esse milagre que aconteceu no dia de Pentecostes. Enquanto que os discípulos falaram nessa língua totalmente estranha, as pessoas que estavam ali ouviram. Mas nas experiências posteriores, você vai ver os discípulos que foram batizados com o Espírito Santo falando em línguas estranhas. E essa língua é totalmente mistério. É o que Paulo vai explicar muito bem quando ele fala das línguas estranhas, lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, deixando claro para nós que é totalmente mistério essas línguas. Elas não são línguas humanas, elas são línguas totalmente desconhecidas. E Paulo chega a enfatizar, inclusive, no dom de interpretação de línguas. Mas para que haja esse dom de interpretação de línguas, não é necessário eu estudar, porque se fosse uma língua humana que alguém estivesse falando, era necessário apenas que eu fosse estudar ou chamar um poliglota para ele interpretar. Porque se fosse uma língua, por exemplo, eu estivesse falando em inglês, chamasse alguém que conhecesse em inglês, a língua inglesa. Mas o que Paulo nos ensina é que quando alguém for falar em línguas estranhas, é preciso, na verdade, que nós oremos. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 13, que nós oremos para que o Espírito Santo de Deus nos capacite para interpretar, porque, afinal de contas, as línguas são um mistério. Bem, pelos fatos bíblicos e pela maneira em que cada um desses momentos em que os discípulos foram cheios do Espírito Santo, eles falaram em outras línguas, deixa-nos claramente a explicação, a exposição de que realmente o batismo com o Espírito Santo, ele vem com um sinal notório e explícito, que são as línguas estranhas. E mais ainda, é necessário nós rebatermos os argumentos de cessacionistas que chegam a dizer que aquilo era só para o 1º século, ou chegam a dizer, por exemplo, como muitos pensadores, que chegam a dizer que aqueles sinais aconteceram apenas para demonstrar o derramamento do Espírito Santo, a universalização da salvação e a expansão do Evangelho. Por exemplo, John Stott chega a dizer, no seu livro Batismo em Plenitude no Espírito, ele chega a dizer que, na verdade, o que aconteceu ali foi apenas esse desencadear da operação do Espírito Santo. Ora, no dia de Pentecostes, pegando inclusive o texto de Atos 1:8 como base, ele chega a dizer, ora, no dia de Pentecostes, os discípulos falaram em línguas ali, está falando do derramamento do Espírito ali em Jerusalém. Lá em Atos 4, na Judéia. Em Atos 8, através de Filipe, e o que acontece ali aos samaritanos, em Samaria. E o que vai acontecer posteriormente, Cornélio e os demais gentios, ali, logo depois, eles vão dizer agora até os confins da terra. Porém, Atos 19, versículo 1 até o versículo 6, derruba esse argumento, porque os cristãos de Éfeso ali, esse fato ali em Éfeso, aconteceu vários anos depois. Ora, os discípulos ali, eles já eram crentes, já tinham sido batizados, mas nem conheciam essa ação sobrenatural do Espírito Santo. Eles já tinham sido batizados nas águas, mas não tinham sido batizados no Espírito Santo. E Paulo chega perguntando para eles se eles conheciam dessa atuação sobrenatural. Eles não conheciam.
Eram salvos, mas não tinham ainda sido revestidos de poder. E o que acontece? Paulo impõe as mãos e eles são batizados no Espírito Santo. Então, provando para nós claramente que o batismo no Espírito Santo não é a regeneração, mas é, na verdade, uma segunda bênção e está atrelada a essa capacitação sobrenatural. Tanto que os cristãos de Éfeso falam em línguas estranhas e depois ainda profetizam, mostrando para nós claramente essa interligação com a ação carismática ou ministerial. Por isso que eles ali foram realmente cheios do Espírito Santo. E usando o texto realmente que nós já apresentamos, Atos 2, 38 e 39, quando Pedro fala do dom do Espírito Santo, que é, como nós já explicamos, esse dom é o revestimento de poder. E como ele apresenta ali no versículo 39 em diante, ele vai nos deixar claro que esse revestimento de poder é para nós, para os nossos filhos e para todos quantos o nosso Senhor Deus chamar. Não era só para os discípulos ali do primeiro século, mas era tanto para eles, para os filhos deles, como para nós, todos quanto o nosso Senhor Deus chamar. Ou seja, é para mim e para você, é para quem se converter, é para quem crê, é só recebermos. É já uma bênção dada por Deus para todos nós. Afinal de contas, o Espírito Santo de Deus foi derramado. Ele foi derramado sobre nós e é para nós, para que nós possamos ser testemunhas eficazes do Evangelho de Cristo Jesus. Bem, essa lição, ela encerra trazendo para nós uma conclusão que é para enfatizar mais do que nunca o que nós pentecostais cremos. Cremos no batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção. E eu quero aproveitar esse ensejo para pedir para você, amado irmão, para você líder da igreja, para você pastor, para você professor de escola bíblica, é o momento de nós ensinarmos mais sobre o batismo com o Espírito Santo. Igrejas pentecostais, até assembleanas, têm começado a esquecer essa doutrina que é nossa. Tem começado pastores até não acreditar mais nisso. Crentes que nem sabem mais o que é essa experiência, quando na verdade nós pentecostais fomos forjados no fogo, fomos forjados no batismo no Espírito Santo. É o quadrilátero pentecostal. Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus cura e Jesus voltará. É necessário que ensinemos as nossas igrejas, é necessário que convoquemos os nossos crentes a orarem, pedindo o batismo com o Espírito Santo. Em vez de estarmos pedindo, às vezes, coisas fúteis e estarmos deixando, às vezes, doutrinas erradas entrarem dentro dos nossos templos, é necessário que nós possamos convocar o nosso povo a orar e a pedir a Deus o revestimento de poder, para assim nós sermos testemunhas de Cristo para este mundo. Então, que você possa, amado irmão, buscar esta experiência. E você que não fala mais em línguas, e você que faz tempo que não tem mais essas experiências espirituais, você que não foi usado ainda nos dons espirituais, é o momento. Busque, tire um momento para orar por isso na sua casa. Nós somos pentecostais, nós cremos nas experiências sobrenaturais e mais do que nunca, a nossa igreja, nesse momento de crise, precisa estar cheia do Espírito Santo para mostrar para o mundo que Deus, Ele age entre nós e faz maravilhas em nosso meio. E você que gostou, portanto, dessa aula, fica o convite para que você continue participando desses subsídios que nós apresentamos aqui, dessas aulas que têm trazido conhecimento para você. Que você possa compartilhar essa aula com outras pessoas. Se ficou alguma dúvida, deixa aí embaixo para que a gente possa de alguma forma contactar você e tirar a sua dúvida. E mais ainda, se você puder, deixe o seu like aí, ative o sininho, se inscreva no nosso canal e que você possa crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo te abençoe.